Olá pessoal, aqui é o Chamo Enfermeiro e hoje nós vamos falar sobre dor de cabeça ou cefaleia, né? É uma queixa muito comum, mais de 90% das pessoas já tiveram dor de cabeça e existem mais de 200 tipos de cefaleia. Elas são primárias ou secundárias. As primárias são as mais comuns, são as que mais aparecem nos consultórios, nos prontos-socorros, né? São as cefaleias tensionais, as cefaleias em salva e a enxaqueca. Nesse caso, é tratado a crise de dor em si. Na cefaleia secundária, ela já é um sintoma, né? Cefaleia secundária é um sintoma de uma doença mais grave que precisa ser investigada e diagnosticada para fazer o tratamento correto, certo? Então são esses dois tipos que tem. A gente sabe também que os fatores para gerar a cefaleia são dois: ou o fator biológico, né, do próprio organismo, ou o fator ambiental, alguma coisa que levou a pessoa a ter dor de cabeça, ou estresse, ou jejum, ou sono irregular. Então esse é o fator ambiental. E a dor de cabeça, ela interfere na nossa qualidade de vida, no nosso rendimento no trabalho, e impede a gente de aproveitar momentos de lazer. E se for crise de enxaqueca, então aí que incapacita mesmo, a pessoa não consegue fazer nada, certo? Nesse vídeo eu vou estar te explicando as três principais, que é a cefaleia tensional, né, que já está relacionada justamente com isso, com tensão, contração muscular na região do pescoço, do maxilar. Essa cefaleia, a dor é tipo aperto, sim, dos dois lados da cabeça, né? Ela pode ser tanto leve, moderada ou intensa, crônica. Tudo depende do número de episódios de dor que você tem durante o mês. Acima de 4, o ideal é que você já procure tratamento para saber o porquê que você está tendo tanta dor de cabeça. A cefaleia em salva, que é a segunda, a causa dela é desconhecida, mas a gente sabe que ela é uma dor muito forte, pulsátil, que ela fica pulsando, né? Aquela sensação de estar pulsando alguma coisa, e ela envolve o mesmo lado da cabeça, ou seja, tanto ao redor dos olhos, né, do olho, como a região temporofrontal, que é aqui do lado e na frente, inclusive a face. Também apresenta vermelhidão, né, ocular, lacrimejamento, ou seja, o olho fica lacrimejando e o nariz, né, fica com entupimento, fica entupido. Essa dor é mais comum em homens e os sintomas dela é bem parecido com os da enxaqueca, que é a terceira cefaleia mais comum que a gente conhece. A enxaqueca por si, ela é considerada uma doença neurológica. Ela não tem cura, mas tem tratamento. E ela é mais comum nas mulheres devido à oscilação hormonal. Ela pode aparecer, né, ter início lá na adolescência, mas ela também pode ser hereditária. E de todas, ela é a que apresenta mais sintomas. São eles: náuseas, vômitos, intolerância à luz e ao barulho, intolerância assim, a cheiros muito fortes, como perfume adocicado, odores fortes, né? Ela causa também alteração na visão, irritabilidade e mau humor. O uso de anticoncepcionais com estrógeno também pode dar crise de enxaqueca. Ingerir alguns alimentos como chocolate, fritura, gordura, refrigerante à base de cola, queijos envelhecidos, frutas cítricas, café, bebida alcoólica, principalmente vinho, também pode desenvolver crise de enxaqueca. E uma coisa também que é comum dos pacientes que têm enxaqueca é perfeccionismo, é uma característica comum. Por quê? Porque a pessoa se cobra muito, é sabe assim, uma pressão, uma cobrança, e aí pode desencadear crise de enxaqueca. Tem outras coisas que podem me dar dor? Tem outros fatores ambientais, como eu falei antes? Sim. Muitas horas em jejum, a pessoa ser sedentária, ter um sono muito ruim, tanto dormir demais quanto a insônia, os dois podem dar dor de cabeça, viu? Período menstrual para algumas mulheres, tanto o excesso quanto a falta de café também
da dor de cabeça e até as estações climáticas, como o verão, por exemplo, que no verão a gente perde muito líquido, então a gente está mais sujeito a ter dor de cabeça, certo? E o que fazer? O que a gente vai fazer para melhorar, para amenizar, para prevenir a nossa dor de cabeça, né? A cefaleia. Primeiro, tem que manter uma dieta equilibrada e evitar ingerir aqueles alimentos que podem desencadear dor, como eu falei. Ficar num local calmo e escuro ou pelo menos com pouca luz, né? Reduzir o consumo de álcool e de preferência não fumar. Criar uma rotina de sono, ou seja, ter horário para acordar, ter horário para dormir, a higiene do sono é importante. Evitar locais agitados, aglomerados. Realizar exercícios respiratórios, técnicas de relaxamento, yoga. Tem pessoas que fazem até acupuntura, certo? Uma outra coisa, no caso de enxaqueca, realizar compressa fria por 15 minutos, porque ela ajuda a diminuir o vaso sanguíneo na região, né? Por conta da vasoconstrição, diminui a dor. Aumentar a ingesta de líquidos, importante também. Realizar massagem com a ponta dos dedos, movimentos circulares, né? Para estimular a corrente sanguínea, também ajuda. De preferência, não tomar anticoncepcionais que contenham estrógeno. Conversar com o seu ginecologista para ver o que ele pode estar indicando. Praticar atividade física regularmente, porque a atividade física libera a endorfina, que é um analgésico natural e, consequentemente, vai diminuir a sua dor, certo? No verão, usar óculos de sol e chapéu para diminuir a dor também, ou para não ter, né? No caso de cefaleias tensionais, fazer compressa morna de 10 a 15 minutos ou banho morno para aliviar a dor. Então, aqui foram algumas dicas que pode tanto prevenir como ajudar a melhorar a sua crise de dor de cabeça, né? A sua cefaleia. Caso essas medidas não resolvam, o ideal é procurar um serviço médico, né? Se a dor persistir. A automedicação, ela tem que ser evitada sempre. Por quê? Para você não ter outros problemas de saúde, que pode variar desde um simples mal-estar até uma insuficiência renal crônica ou coisa pior, né? Tratamentos. Quais são os tratamentos? Tem os tratamentos com medicamentos, né, que geralmente o médico prescreve, ou analgésico e anti-inflamatório, que tem que ser prescrito pelo médico, mas também tem tratamento específico, principalmente no caso das enxaquecas, que pode ser tanto o bloqueio anestésico, a aplicação de botox, que é a toxina botulínica, ou também até o uso de anticorpos monoclonais, que é uma terapia nova. Mas tudo isso, gente, tem que ser indicado por um especialista, porque ele vai avaliar a necessidade individual de cada pessoa. E nós, os profissionais da saúde, como que a gente tem que cuidar desse paciente, né, que está com cefaleia? Primeiro, avaliar a dor, porque ela é o 5º sinal vital. Então, a gente usa geralmente a escala numérica para classificar a intensidade dessa dor. Avalia também os demais sinais vitais que podem estar alterados por conta da dor. Proporciona conforto, né? Um decúbito a 30 graus, um ambiente calmo, tranquilo, escuro. Trata os sintomas como náusea, vômito, a própria dor mesmo com as medicações que estão prescritas. Observa a necessidade também de medicar esse paciente antes de algum procedimento para que ele não tenha dor durante, né, a manipulação, o processo do cuidar. Uma outra coisa também, tranquilizar esse paciente, porque geralmente eles vêm com muito medo de ser uma coisa pior, já pensa que é um tumor, uma doença mais grave, então a gente tem que tranquilizar esse paciente também. Estimular a ingesta hídrica, né? Aumentar a ingesta de líquidos. Se necessário, aplicar calor, né? Compressa morna, se for cefaleia tensional, aplicar compressa morna. E também massagem, lembra? Massagem, movimentos que estimulam a corrente sanguínea. Só que se for enxaqueca, a compressa é fria, né? Orientar sobre o uso indiscriminado de analgésico, para ele não ficar tomando analgésico o tempo inteiro sem orientação do médico. Por quê? O cérebro dele vai ficar com preguiça de liberar endorfina
que é o analgésico natural, e cada vez mais ele vai ficar dependente de uma dose maior de analgésico e pior, sem orientação médica ele vai tomar de quanto em quanto tempo esse remédio, né? Então a gente tem que orientar quais os riscos disso. Orientar também sobre o tratamento no ambulatório, né? Retorno, consultas, uso de medicação na casa dele, como que ele deve fazer. E uma outra coisa importante também é orientar os pacientes que já fazem o tratamento o mapa ou diário da dor. O que a gente faz? A gente anota realmente numa folha do caderno a data e o horário que você teve a dor, quanto tempo durou essa dor. Observa nas 24 horas o que foi que alterou, que pode ter desencadeado esse episódio de dor e o que você fez para melhorar. Vai fazendo isso no decorrer do mês e no próximo retorno ao médico você vai mostrar para ele o seu diário da dor. Isso vai ajudar, vai nortear também o seu tratamento, tá ok? Fora esses cuidados, o que a gente tem também? Hoje em dia a gente pode usar aplicativos, tem um aplicativo do Dr. Cefaleia. Também tem a Sociedade Brasileira de Cefaleia, que tem vários artigos e orientações, dicas importantes e bem bacanas para a gente cuidar, né? Saber, entender um pouco mais sobre a dor de cabeça, sobre a cefaleia. Eu acredito que vai ajudar bastante. Tá bom? Bom, esse vídeo fica por aqui, eu espero ter te ajudado, né? Compartilha aí com seus amigos, com seus familiares. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos e lembre-se sempre, tá com dúvida? Chama o enfermeiro. Tchau!